tema de hoje é as condições para a delegação de autoridade. Nós, à guisa de introdução, vamos ver, já vimos, em outras ocasiões, que as autoridades que Deus estabeleceu na família são os pais em relação aos filhos, os maridos em relação às esposas. No mundo, os senhores em relação aos servos, os reis em relação aos seus súditos, os governantes em relação aos que lhe estão sujeitos. Na igreja são os pastores em relação ao povo de Deus, os líderes em relação aos seus liderados. A Bíblia ensina que os maridos, acerca dos maridos, a Bíblia ensina que as esposas devem sujeitar-se aos seus maridos, mulheres sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Mas os maridos devem exercer a autoridade com a condição de amarem suas mulheres como eles amam a si mesmos. Na realidade, o texto diz assim, os versos que foram separados para isso: maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É muito mais do que amar-se a si mesmo, é amar como Cristo amou a igreja. Então, é interessante que a Bíblia dá ordem à mulher para sujeitar-se ao marido. E não dá nenhuma ordem para o marido especificamente liderar a mulher. Mas diz como ele deve liderar. Não diz, maridos, liderem suas mulheres. Eu não sei porquê, mas é dito às mulheres que elas se sujeitem aos maridos. Talvez porque nenhum homem possa liderar a sua mulher se a mulher não se sujeitar a ele. Não há quem vá obrigar alguém a sujeitar-se a outro. Nenhuma autoridade é exercida na força, ainda que muitos tentem fazer, não adianta. E nem é também pelo muito falar. Não cabe ao marido dizer, olha, você tem que se sujeitar a mim. Se a mulher não se sujeitar, ele vai jogar a conversa fora, e não é por aí também. Mas os maridos devem exercer a autoridade com a condição de amarem suas esposas como eles amam a si mesmos. Dissemos primeiro, no verso 25, que o texto ensina que os maridos devem amar cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. É um amor sacrificial, é um amor de quem dá a sua própria vida em favor, no caso aqui, da esposa. E significa abrir mão, muitas vezes, da sua própria vontade, naquilo que é bom para ela, naquilo que é bom aos olhos do Senhor. E não significa que o marido tenha que render-se à vontade da mulher, mas até porque senão ele não vai liderá-la. Mas naquilo que é bom, naquilo que vai trazer o bem dela, ele deve abrir mão, se é para a sua edificação, se é para o bem dela, se vai abençoá-la. E isso implica em muitos desdobramentos que não queremos tratar agora, porque não é o caso. O texto diz no verso 28 ainda, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo.
Então, aquilo que você gostaria que fosse feito com você, você deve fazer por ela. Da mesma forma como você cuida de você, você deve cuidar dela. É claro que só pode amar-se a si mesmo quem aprende a ser valorizado como é. Ninguém pode amar a si mesmo se não conhecer o amor incondicional de Deus. Eu não estou falando daquele amor narcisista em que a pessoa se torna egoísta e tudo é ela e ela é a tal. Estou falando de um amor de alguém que conhece a Deus, sabe quanto é amado por Ele, não porque seja alguma coisa especial, mas porque conheceu a Deus e soube que Deus o amava profundamente. Então tomou consciência disso, se apropriou disso, se deliciou nesse amor, e porque é amado assim, então ele pode amar principalmente a sua esposa e de forma incondicional. Da mesma forma como eu e você somos aceitos por Deus, nós também devemos aceitar o nosso cônjuge. E quando estamos dizendo isso, estamos dizendo que nem sempre vai ser fácil você amar dessa maneira. Porque não é amar só quando ela faz tudo que você quer, do jeitinho que você deseja. E ela tem falhas, tem limitações, tem fraquezas, da mesma forma como você tem. E se Deus ama você, apesar de tudo que você é, e a Bia orou há pouco, dizendo do reconhecimento da sua incapacidade própria, do não mérito dela. E na realidade é isso mesmo, nós não merecemos nada, não temos nada a reivindicar de Deus, mas Ele nos dá tudo gratuitamente, nos ama incondicionalmente, e é dessa forma que nós devemos amar o nosso cônjuge. Por isso que no verso 33 diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Eu começo a ficar preocupado se eu vou conseguir terminar a mensagem, mas eu acho que eu vou. Então, se os maridos quiserem representar a autoridade de Deus, devem amar suas próprias esposas. Olhem bem o que eu estou dizendo. Se os maridos quiserem representar a autoridade de Deus neles, devem amar suas próprias esposas. Se você não ama sua mulher, se você não ama o seu cônjuge, você não está representando a autoridade de Deus em você. Viram a gravidade? Vamos ver os pais. A Bíblia ensina que os filhos devem obediência aos seus pais. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Não obstante, o exercício da autoridade dos pais implica em responsabilidades e condições também. Efésios 6,4 diz assim: pais, não irritem seus filhos. Uma outra versão diz: pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Em outras ocasiões já temos mostrado que pais provocam a ira em seus filhos quando são rígidos demais, no sentido de
tratarem-nos de forma inadequada, mas principalmente quando eles exigem dos filhos algo que eles nunca deram. Eu sempre tenho me reportado a vocês, quando falo desse assunto, pensando num pai ou numa mãe que de repente se vê numa situação de vexame com a atitude do filho, quando ele se comporta mal, e então o pai ou a mãe, na frente de todo mundo, repreende o filho severamente, mas esse pai, essa mãe nunca ensinou o filho a agir de maneira correta, mas cobra dele uma atitude que nunca foi dada a ele. Então, quando pais fazem isso, quando pais diminuem os filhos, quando os pais ridicularizam os filhos, quando os pais diminuem os filhos e fazem isso ainda mais grave, quando isso é feito na vista de outras pessoas, isso vai criar uma revolta. Vai fazer com que os filhos se levantem contra seus pais e se rebelem contra eles. Eu não estou dizendo que toda rebelião é resultado disso não, mas isso revolta, isso leva os filhos a ficarem irritados e a se ficarem irados contra seus pais. Então os pais não devem nunca provocar ira em seus filhos. Apesar de eles terem autoridade, eles devem aprender a controlar-se diante de Deus. Não devem tratar os seus filhos segundo os seus caprichos. Não devem pensar que têm direito absoluto de fazê-lo porque os geraram e os criaram. Pais devem se controlar por meio do Espírito Santo. Está aí uma lei. Aí eu já estou falando que não tem que falar, né? Mas é porque isso não é assunto para agora, isso é assunto para desenvolver depois. Mas eu agora já acabei me perdendo. Bom, acho que questão da correção dos filhos, né? Temos uma lei aí que diz que não pode bater nos filhos, né? Mas eu tenho uma lei maior que essa aqui, e essa aqui manda bater nos filhos. Manda bater não no sentido negativo, mas no sentido de que os filhos devem ser corrigidos, devem ser disciplinados. Essa semana nós recebemos uma imagem em que o o médico levanta o recém-nascido assim e pergunta-se assim mesmo: bato ou não bato? É aquela palmada que se dá no filho para ele chorar, né? Na criança quando nasce para ela chorar. E agora, posso bater ou não posso? Ele disse que não pode dar palmada, então nós vamos ver isso depois com a graça de Deus. Nenhum pai deve disciplinar o seu filho quando está irado. É melhor que ele se recomponha e, se for necessário, até fale com Deus. E se for necessário, fale com o filho: olha, eu ainda vou conversar com você daqui a pouco. E quando você estiver melhor, calmo, então explique para o seu filho o que você deve fazer, o que você vai fazer e por que você vai fazer. Olha, eu vou dar uma surra em você agora, de vara ou de cinto, não da fivela, né? Na outra lá, né? E dá nas pernas ou no bumbum. Dói, mas não deixa sequelas. Mas você tem que saber que você está apanhando por causa disso. Bom, depois eu vou entrar em detalhes, porque esse tem assunto para agora também.
Mas vamos lá. O objeto de toda a autoridade que os pais têm para com os seus filhos deve estar de acordo com o ensino bíblico. Efésios 6,4. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Criai-os na disciplina e admoestação do Senhor, diz a outra versão. Os pais devem criar os filhos de acordo com esse livro, de acordo com o ensino desse livro. Devem discipliná-los. Filhos têm que ser disciplinados. Filhos não fazem o que querem, na hora que querem, do jeito que querem. As crianças, se deixarmos, elas vão mandar em nós, elas vão dizer o que temos que fazer, e o pior é que a gente vê isso acontecendo muitas vezes. As crianças dizem o que querem, os pais fazem o que as crianças querem, e eu pergunto: para que você é pai? Para que você é mãe? Está tudo invertido, está tudo errado. Pais que querem fazer a vontade dos filhos em tudo estão criando pessoas que vão infernizar a sua vida depois. Sua vida vai virar um inferno se você não impuser a esta criança a disciplina que ela precisa ter. Pais precisam, filhos precisam de pais, não são pais que precisam de filhos. Os filhos devem ser disciplinados, devem instruir os filhos, senão eles não são pais. Pai é quem orienta, quem dirige, quem guia, quem dá o exemplo. O propósito é educar, disciplinar e proteger com amor. Senhores, a Bíblia ensina que os servos devem obediência aos seus senhores. Senhores, aqui, os servos devem obediência aos seus senhores, está certo. A palavra da Bíblia com relação a isso é dirigida aos escravos. Diz assim: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. É claro que hoje não temos, graças a Deus, escravos, mas no tempo de Jesus havia escravos. No tempo do apóstolo Paulo havia escravos. Então, a palavra era dada aos escravos. É uma situação que existe. Então, como o escravo devia se comportar em relação ao seu senhor, que o comprara por preço e tinha direito sobre a vida dele? O texto diz: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Como você obedeceria a Cristo? Mas também não é o nosso assunto trabalhar aqui. Mas ser Senhor envolve condições também. E o nosso propósito é falar de quem está em posição de autoridade e não em quem está em posição de obediência. Os senhores não devem ameaçar nem provocar os seus servos. Então, naquela época havia escravos e havia senhores, e muitos deles eram crentes. Alguém vai: que absurdo! Paulo escreveu a Filemon pedindo a alforria, é alforria mesmo que chama, né? De um escravo dele chamado, como é que é o nome dele, né? Onésimo. Hein? Onésimo. E ele intercede pela sua libertação. Mas Filemon era um homem de Deus. E era um contexto que existia.
E era uma coisa que era aceita como natural no contexto da época e do tempo em que se vivia, em que essas palavras foram escritas. Então, a Bíblia não contesta, não diz se é certo ou errado, mas diz quando você se achar nessa situação, como é que você deve se conduzir. Então, os senhores, como eles devem tratar? Os senhores não devem ameaçar nem provocar os seus servos. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Da mesma forma como os servos, os escravos deviam obedecer aos seus senhores, os senhores deviam obedecer, deviam tratar os seus escravos, não deviam ameaçá-los, eles não deviam exercer o poder que tinham para o mal dos seus escravos. É bom que nós saibamos que Deus não vai permitir que suas autoridades delegadas ajam com falta de moderação, antes devem ter o temor do Senhor. O texto continua dizendo: uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Ou seja, o Senhor do escravo é o mesmo Senhor do Senhor do escravo, e Ele não faz acepção de pessoas. Então, cada um deve saber muito bem como tratar alguém que está debaixo da sua autoridade, porque se tratar mal, o Senhor vai pegar no pé, o Senhor vai agir e não vai deixar isso parado. Outra versão diz que o Senhor deles, tanto como o vosso, que o Senhor, tanto dele como o vosso, está no céu, e que para Ele não há acepção de pessoas. Então Deus não é parcial, e os senhores não devem ser parciais. Alguém vai dizer: como se aplica essa questão de senhor e escravo hoje, entre patrão e empregados, entre chefes e subalternos, em qualquer área? Os senhores têm pessoas sob sua autoridade, mas eles mesmos estão sob a autoridade de Deus. Quanto mais uma pessoa reconhece a autoridade de Deus nele, menos arrogante ela é. Se alguém conhece a autoridade de Deus sobre ele, não vai intimidar nem vai ameaçar ninguém, porque Deus não faz isso. Atitudes indispensáveis a quem se encontra em posição de autoridade são gentileza e amor. Se alguém ameaça e julga os outros, ele mesmo logo será julgado por Deus. A mesma medida que nós aplicamos nos outros, Deus vai aplicar conosco. Isso é uma lei, eu diria até uma lei de semeadura. É por isso que os senhores devem tremer diante de Deus. Governantes. A Bíblia ensina que devemos nos sujeitar às autoridades governamentais ou superiores. No original, fala de autoridades em todos os sentidos. Nós temos duas traduções aqui. Uma em NVI diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Mas, perto do que está no original, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, em qualquer nível.
porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. É interessante que em nenhum lugar do Novo Testamento há instrução sobre como governar. O Velho Testamento descreve as condições para os governantes. Não vamos citar nenhum texto em particular, mas eles são muitos. As exigências básicas do Velho Testamento com relação aos governantes, aos que estão em posição sobre muitas pessoas, é a justiça, é a imparcialidade, é a honestidade e é o cuidado com os pobres. Eu fico imaginando que beleza seria alguém na liderança do nosso país que temesse a Deus, temesse esse livro, conhecesse esse livro e guiasse a nação por esse livro. Vocês já pensaram? Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, as exigências básicas para um governante, para alguém que está em posição sobre muita gente, é a justiça, a imparcialidade, a honestidade, coisa rara nos nossos dias, e o cuidado com os pobres. Estes são os princípios para os que governam. Não devem procurar o seu bem-estar, mas manter justiça absoluta. Vamos para os pastores e líderes. A Bíblia ensina que pastores, presbíteros e bispos são termos diferentes, usados alternadamente para o mesmo dom ministerial. Atos 20, 17 e 28. Paulo está retornando de uma viagem, ele está retornando para Jerusalém e ele aportou em Mileto, uma cidade que fica não muito longe de Éfeso, e ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, diz o verso 17. Lá pelas tantas, ele se dirige a estes presbíteros, dizendo: cuidem vocês mesmos de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Com base nesses dois versos, que se referem a uma mesma categoria, vamos dizer assim, a um mesmo ofício, ao mesmo ministério, Paulo chama aqueles homens que ele reuniu ali de presbíteros. Presbíteros é uma palavra dentre as muitas que foram trazidas para a nossa língua sem traduzir. Se fosse traduzido corretamente, seria de Mileto. Paulo mandou chamar os anciãos da igreja de Éfeso. É isso que significa presbítero, anciãos. Quem são os anciãos? Anciãos eram os líderes da igreja, normalmente era a pessoa mais velha, embora não necessariamente seria mais apta para liderar por causa do conhecimento que ela teria de Deus, na fé e no conhecimento da própria palavra de Deus. Então, seria o ancião mais velho, o mais apto, tendo em vista o conhecimento e a vida dele com esse livro. Naturalmente, nem todo mundo que tem idade avançada significa que tem maturidade, tem conhecimento de Deus e da palavra. Mas aqui o sentido é esse: é alguém mais maduro, alguém que, no caso, era eleito também para estar na frente da igreja. Esse termo veio do judaísmo,
onde anciãos eram eleitos para a liderança de uma sinagoga. Sinagoga era uma espécie, era como se fosse uma igreja, só que reuniam ali para estudar a lei, para fazer orações. Isso não era feito no templo, mas era feito em muitas partes do mundo existente então. Mas no verso 28, esses mesmos que são chamados de anciãos ou presbíteros, aqui no verso 28 diz assim, eles são chamados de bispos. E qual é o significado de bispos? É outra coisa que também que não foi traduzida. Bispos no grego é episkopos, significa supervisores. Supervisores do rebanho. Pode significar também supervisores de muitos pastores. Aqui diz sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para quê? O que faz um ancião, o que faz um bispo? Eles pastoreiam a igreja de Deus. Então, nós temos aqui 3 termos: o ancião, o supervisor e o pastor. Então, os 3 termos referem-se a uma mesma coisa. Cada um dentre o povo de Deus, no contexto da igreja local, deve sujeitar-se aos seus pastores e líderes. 1 Tessalonicenses 5:12 e 13 diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. A outra versão diz assim: ora, rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestem. São os líderes das igrejas locais. Então, a orientação é que eles fossem considerados, e consideração aqui no sentido de respeito e de submissão a eles. O verso 3 diz: tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. E o verso, na outra versão, diz que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. O outro texto que fala sobre isso é Hebreus 13:17. Ele diz assim: obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, já dissemos aqui em outra ocasião, a NVI traduz: os seus líderes, obedeçam aos seus líderes. Uma outra tradução de seus guias. Só que traduzir isso para o português hoje tem uma conotação estranha, né? Guias. Guias é um termo usado no Espiritismo para referir-se a espíritos que guiariam as pessoas. Na realidade, são espíritos que não são de Deus, todo mundo sabe. Mas aqui o sentido é de liderança, por isso que a gente traduz como líderes. Obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. A razão é porque eles cuidam de vocês como quem vai prestar contas a Deus. Pastores prestam contas a Deus do seu ministério. O que eles fazem, eles têm que reportar àqueles que os chamou, que chamou você, pastor, chamou a mim, chamou os que são pastores para servirmos dessa forma. Uma virtude essencial aos pastores e líderes na igreja local é domínio próprio. Tito 1:8 diz: é preciso que ele, e é uma referência ao pastor, tenha domínio próprio. Não é a única colocação dele, mas é uma das.
Pastores têm de ser disciplinados, disciplinados em relação a si mesmos. E quando pensamos em disciplina, estamos pensando em vida devocional, em oração, em jejum, em leitura da palavra, estudo da palavra, meditação na palavra. Então eles são escolhidos para cuidar da igreja e devem eles mesmos saber como obedecer e estar sob controle de Deus. E um de nós é Senhor absoluto, só o Senhor é absoluto. Sempre tem alguém acima de nós. E o pastor, comissionado por Deus, chamado por Deus, ele deve saber mais do que qualquer outro que ele tem um Senhor nos céus, a quem ele deve prestar contas. Então, ele deve buscar uma vida disciplinada e ter disciplina. E vida disciplinada do pastor é, sobretudo, vida com Deus. É ter disciplina para buscar a Deus, para estar com Deus. Isso implica em domínio próprio também. Paulo diz: eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado. Não sei se falei bem com as minhas palavras, mas é isso aí. Outra virtude essencial aos pastores e líderes na igreja local é o governo da sua própria casa. Gente, eu estou falando de pastores e líderes, viu? Pastores e líderes. Dois textos. Tito 1,6. É preciso que o presbítero, é preciso que o ancião seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Se alguém não sabe governar a sua casa, não pode governar a casa de Deus. É óbvio. Então ele deve manter os seus filhos sob disciplina, e para que eles possam ser devidamente, para que ele realmente revele que ele tem controle sobre a sua casa. Aí entra a liderança do lar. Quem é que lidera o lar? É você, líder? É você, pastor? Ou é a sua mulher? Eu não estou dizendo que você tenha que impor, porque já dissemos que nenhuma autoridade é imposta. Não há como você exercer a autoridade se não há correspondência. Você não pode liderar se a parte que deve obedecer não obedece. Mas cabe a você liderar. Cabe a você dizer o que tem que ser feito e o que você quer que seja feito. Isso não descendo pela goela abaixo. Aí há diálogo, há amor, há consideração, há apreço e tudo aquilo que nós já vimos. Mas você é o líder. Você é o líder da sua casa, você é o líder da sua esposa, você é o líder dos seus filhos.
1 Timóteo 3, 4 e 5 diz assim: ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Outra virtude essencial aos pastores e líderes na igreja local é a humildade. 1 Timóteo 3, 6, 7 dizem assim: não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Por que não deve ser nenhum convertido? Nenhum líder ou pastor deve ser um recém-convertido. O texto diz: não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Alguém que não é maduro na fé, alguém que ainda não passou por quebrantamento e sucessivos quebrantamentos, os irmãos não têm ideia do que... Bom, eu acho que tem, sim. Se você está na liderança já há algum tempo, você com certeza tem ideia. É muita paulada na moleira. É muita paulada na cabeça para quebrar essa dura cerviz aqui. Se eu fosse começar o meu ministério hoje, já estamos falando de ministério, eu começaria totalmente diferente de como eu comecei. Eu já exerci um ministério numa igreja antes de vir aqui, mas era um ministério debaixo da autoridade do pastor da igreja, eu era pastor auxiliar. Meu primeiro ministério foi aqui. Eu cheguei cheio de ideias e eu procurei literalmente virar essa igreja de cabeça para baixo, com todos os planos e muitas coisas mirabolantes. Não sei se alguém lembra aqui, mas foi assim, não tinha bateria aí, não tinha louvor como a gente tem hoje, era os hinos tradicionais. Eu acho que a gente foi até longe demais, porque não devia ir tanto, mas eu me arrependo de tantas coisas que os irmãos não têm ideia. Por quê? Porque a gente não é tão maduro quanto é hoje. E cometemos muitos erros, muitas falhas. Agora, todos os erros que cometemos foi no propósito melhor, mais excelente, de fazer o melhor. Mas cometemos muitos erros. E muitos deles, se eu pudesse voltar atrás, eu desfaria muita coisa. Muita coisa que eu fiz, que eu disse, eu não diria e nem faria novamente. Mas, agora os irmãos imaginem pegar um novo convertido e colocar ele numa liderança. Nós temos algumas pessoas que são novas, que estão liderando, mas estão liderando sob supervisão. E elas devem prestar contas àquelas pessoas que estão na supervisão delas. Mas se você coloca logo de cara alguém recém-convertido numa posição de liderança, ele vai se ensoberbecer e ele não vai saber lidar com aquilo. Ele acha que tem todas as respostas, porque todos nós achamos assim. Sempre podemos ver defeitos naquilo que os outros fazem e queremos fazer melhor. Só que muitas vezes a gente, depois de dar com os burros na água, muitas vezes a gente vai reconhecer que aquilo que a gente achava que era errado, na realidade não era tão errado que o outro estava fazendo. A gente queria fazer melhor, mas é claro que é válido toda tentativa até que você tenha uma revelação e um entendimento. Mas muitas vezes é através de muito couro que... Você sabe o que significa couro? Na minha terra, couro é surra. E o senhor sabe como disciplinar, o senhor usa a vara dele com a gente. E você não pensa que pastor não é... Olha, pastor apanha de um jeito que vocês não têm ideia.
Se você quer servir a Deus, você tem que ser trabalhado, você tem que ser quebrado, você tem que ser moído. Muitas vezes você pensa, estou pronto, não está coisa nenhuma, precisa de mais quebrantamento. Isso aí acho que vai até o final da vida. Então é preciso que o líder, o pastor, seja humilde. E essa humildade vem através do quebrantamento. Isso não é algo que seja nato nas pessoas. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo, para que não apronte e fique uma pessoa que não é considerada como pastor de uma igreja local. Então ele não pode ser convencido nem soberbo. Quem abusa da autoridade não serve para ser pastor, nem pode dirigir bem os negócios da igreja, nem estar numa posição de liderança. Só os mesquinhos são orgulhosos, pensam só neles e visam só os interesses próprios. Por isso não podem jamais dar a devida glória a Deus. A glória é só dele, é só da pessoa dele. Um crente novo não pode ser escolhido nem como pastor, nem como líder numa igreja local. Vem no mesmo texto. Eu não vou repetir. O pastor ou líder numa igreja local deve se santificar para não ser desprezado. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreza. Os irmãos lembram que em mensagens anteriores nós falamos da necessidade do líder se santificar, do que está em posição de autoridade se santificar. E vimos que essa santificação não significa abster-se do pecado. É claro que se está implícito, mas implica em abster-se de coisas que todos podem fazer, mas ele não pode. Se alguém está em posição de liderança, há um preço a ser pago. E aí entra a questão da disciplina, do domínio próprio, da abstenção de determinadas ações e atitudes que não vão representar de forma digna o Senhor. É por isso que eu volto a insistir em assiduidade, em pontualidade, em comprometimento, em cumplicidade, em vestir a camisa, enfim, você é uma pessoa envolvida com o seu Senhor, com a sua igreja, com o seu povo. E você não pode viver como gostaria de viver. Fazer o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, quando quer. Então, santificar-se é viver de maneira digna daquele que o chamou. E não fui eu. Foi o Senhor quem me chamou e chamou cada um de vocês, que hoje estão numa posição de liderança ou vierem a estar. Para que os pastores e os líderes na igreja local não sejam desprezados, eles devem se santificar. Senão eles não terão o menor respeito da igreja, da comunidade onde eles servem. Sua maneira de viver tem que ser diferente. Isso não implica em ser melhor, porque ninguém é melhor do que ninguém. Implica sim em maior responsabilidade.
Então, o pastor e o líder na igreja local devem ter uma conduta exemplar. Tito 1, 7 a 9. Vamos ler rapidamente. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo, aqui o supervisor, seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro. Aliás, eu coloquei aqui de 7, isso mesmo. Perdão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, ou seja, esse livro, da maneira como foi ensinado, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Não vamos entrar em detalhes quanto a isso, porque não há tempo e nem é o nosso propósito nessa manhã fazer sobre isso. Mas aqui estão algumas virtudes que devem ser encontradas e buscadas por nós que estamos em liderança, para representarmos bem o Senhor. Não orgulhoso, não briguento. Todo mundo é orgulhoso. Isso tem que ser quebrado. É quebrado na minha vida, na sua vida. Como? Você tem que ser humilhado. Eu não vou te humilhar. Ninguém tem que humilhar ninguém. É Deus que nos humilha. É Deus que nos faz sentir quem somos e que realmente não estamos com nada, para que nós busquemos nele força, graça, poder e tudo que nós não temos, né? Não deve ser briguento, não apegado ao vinho, não violento, não ávido por lucro desonesto. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio, apegue-se firmemente a palavra fiel, de maneira como foi ensinado, para que seja capaz de encorajar os outros com a sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Os pastores ou líderes de uma igreja local não devem e nunca, jamais pensar em glória pessoal, porque essa é só de Deus. Esse caminho da glória pessoal vai te jogar no inferno. Satanás trilhou esse caminho e trilha ele até hoje. Não obstante, pastores e líderes da igreja local não devem fazer por onde serem desprezados por falta de uma vida santificada. Paulo diz a Tito em 2,15: é isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreza. Timóteo 4,12: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Conclusão: nenhum líder deve ser convencido porque ele não é superior aos demais. Não obstante, por representar o Senhor, ele deve se santificar, ele deve ser exemplo. Representar a autoridade é representar Deus. Estar na posição de autoridade é ser um exemplo para todos. E por isso eu digo que o Senhor tenha misericórdia de mim e de cada um de nós que estamos na posição de liderança. Você pode dizer amém? Amém.